1994, dia 20 de agosto, nós morávamos aqui no Sobrado 111I e fizemos uma reunião de oração lá em casa. Tudo começou assim. Tudo começou aqui nesse Sobrado 111I. A gente começou nossa primeira reunião dia 20 de agosto de 94. Aqui é o salão de festa. Quando encheu lá em casa, a gente começou a reunir aqui. Daí aqui fazíamos os cultos no sábado. E daí chegou um tempo que os vizinhos começaram a vir aqui. E daí a gente teve que sair. Depois que nós saímos das casas, porque as pessoas começaram a vir, não cabia nas casas mais. Daí nós precisamos alugar um lugar. Procuramos na região e achamos aqui, Rua Quitandinha 212. Era diferente, era 2 portas de aço aqui. Nós começamos então a nossa igreja aqui. Mas aqui nós começamos praticamente a ser igreja. Sim. Não usávamos o nome de Igreja Aba ainda, né? Era Comunidade Evangélica Vida. Nós não tínhamos ainda, não conhecíamos a aba. E aqui a gente conheceu pessoas, né? E foi um tempo muito, muito especial, né? Nós começamos a aprender a ser igreja aqui. Éramos super jovens, né? E uma das histórias bem bacana, porque a gente vinha de bicicleta. Nós morávamos no Campos Elíseos e a gente vinha de bicicleta ou a pé. E não importava se tivesse chuva ou sol, a gente vinha, a gente tinha escola dominical, a gente tinha culto na semana. Foi um tempo muito especial, onde realmente Deus se manifestou de forma sobrenatural aqui. Muitos milagres, pessoas chegavam aqui, essa rua, vinha muitas pessoas embriagadas, muitas pessoas endemoniadas. Uhum. E era muito, muito, Tinha muito bom. Tinha um vizinho que não gostava da gente, né? Sim. E quando a gente começava o culto, ele colocava uma caixa de som pra fora. E ele estava na época do Mamonas Assassina. Então ele botava aquelas músicas lá, bem daquele modelo que você lembra. E daí a gente, para tentar atrapalhar o culto, né? Mas glória a Deus, deu tudo certo, a gente nunca teve problema. Nós ficamos aqui por quanto tempo? Ficamos aqui de 95 até 96, 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio aqui. E aqui também, quem atendia a gente aqui, nós não éramos pastores ainda, o pastor Odilon, ele vinha ministrar a Santa Ceia para nós uma vez por mês aqui. Ele nos acompanhava, né? Daí nós tínhamos um grupo de louvor bem bacana. E esse grupo de louvor cantava bonitinho e nós fomos convidados para cantar numa igreja lá em Blumenau, no Hotel Rimmenblau, em Blumenau. O nome dessa igreja era Aliança Bíblica de Avivamento, Igreja Aba, pastor Alberto Toledo da Leva. Nós fomos cantar lá, era mês de setembro, fomos num evento lá. Nós cantamos bem bonitinhos, se apaixonaram por nós. E nós por eles. Isso, foi a E assim nós nos aliançamos à Igreja Aba. Então aqui nós não éramos Igreja Aba, mas depois de 1 ano e meio, nós nos tornamos Igreja Aba. Exatamente. Aqui, número 4209, foi o primeiro lugar que nós alugamos quando começamos de fato a ser Igreja Aba. Nós tínhamos nos conectado à Aba lá de Blumenau e começamos aqui, foi a primeira placa da Aba, foi nesse lugar aqui. Quem pintou esse prédio aqui foi o pastor Joel Nogueira, que na época estava vindo para cá e nós então pedimos para ele pintar, ele pintou o prédio para nós. Marcas. Tínhamos cadeiras de palha, éramos em 50 pessoas talvez. O nosso sonho era chegar a 100. E nós tínhamos então o seguinte, fizemos uma cartolina com uma casinha com 100 tijolinhos. Daí cada tijolinho tinha nome. Nome, sei lá, Anice, Adilson, Ana, Samuel. Nosso sonho era ter 100 tijolinhos. Nós não conseguimos chegar a 100 aqui. Mas foi o início. Depois que nós saímos da Isaac ali, daquele antigo prédio, nós alugamos esse imóvel, esse sobrado ali em cima. Ali já era uma igreja batista antes, eles tinham saído e nós locamos ali. E ali que muita gente chegou aqui, né? O Jefferson, que veio dos Estados Unidos, né? Era um rapaz jovem. A Gisele sempre andou com a gente. Desde o início a Gisele está com a gente, desde as casas, né? A gente vinha a pé, subia esse morro grande aí. A gente vinha nas orações pela manhã. Eu e a Gisele, né? Uhum. Nossa companheira. A Gi sempre foi nossa companheira. Os cultos, aqui a gente tinha escola dominical. Nós fazíamos... Oração de manhã? Sim, começamos aqui o trabalho com os casais, tinha jantar de casais, culto à linha de TNT azul, Jesus. Pastor Ariston, que caminhou com a gente um pouco com casais, ele veio ministrar a primeira vez aqui que nós conhecemos o Ariston.
Nesse condomínio aqui a gente tinha uma célula que era, sim, né, na casa de umas irmãs. Aqui foi a primeira conferência de missões. Exato. Nós temos foto, foi bem legal. Legal. Com a Leia, né? Com a Leia, tem o pessoal da Rússia, tem o pessoal da China, né? E nós ainda continuávamos com as nossas cadeiras de palha. Não tínhamos 100 pessoas aqui. Não, não, não. Uma das marcas da nossa igreja sempre foi o Ministério Infantil. Nós alugamos a casa atrás, era bem lindo, a gente conseguiu arrumar as salas. Eu acho que a Andréia Medina já estava aqui com a gente, nos ajudando. Uhum. E a gente tinha um Ministério Infantil bem lindo, bem forte. Então, a gente sempre se preocupou com as crianças e esse foi um ministério que trouxe muitas pessoas. A Lourdes é um testemunho, né? O Eduardo, filho dela, começou a vir no Ministério Infantil. Nós fizemos uma apresentação, eu acho que de Natal, um teatro, e ela veio assistir e amou a igreja, amou a Jesus e se batizou e está com a gente até hoje. Lourdes Levinsky. Outra coisa interessante, aqui tinha escada, então começou a ficar difícil, porque começou a vir bastante gente, algumas pessoas de idade, então nós buscamos um lugar plano, no chão, né, por causa da escada começou a atrapalhar um pouquinho. Daí daqui nós fomos para David Taos, onde nós alugamos lá, e ali é outra história. Então, daí o que aconteceu? Nós saímos lá da Paulo Brum e locamos esse lugar primeiro aqui na rua David Taos. Eram 3 portas de aço, era um comérciozinho, só que estava abandonado. Quando nós viemos aqui, estava cheio de lixo, pulga, enfim, os usuários de droga ficavam aqui, estava bem terrível. Daí nós, era de uma construtora, e nós fomos até eles e nós fizemos a proposta de alugar. Alugamos essa primeira portinha, tem até foto dela aí que vai estar projetando aqui. Depois nós alugamos a outra para o Ministério Infantil. E daí, por fim, o lugar foi crescendo. Aqui foi o lugar que nós mais crescemos, né? E daí, então, nós fizemos o desafio para a construtora de nos locar o prédio inteiro. Mas eles tinham que reformar para a gente, tirar as paredes divisórias e fazer um salão só. Daí, eles fizeram, falou, a gente faz a parte bruta e vocês fazem o acabamento. Gastamos um monte, mas começamos ali a sonhar em ter o nosso prédio próprio. E nós compramos. Daí nós fizemos um desafio para ele, fomos lá e falamos, nós queremos comprar. Daí ele falou, então tá ok, eu vou vender. Na época nós fizemos uma avaliação, era 150 mil reais. Daí eu fui para ele e falei, 150 mil mais 10% é do Senhor. Daí ele, como assim, pastor? Eu falei, não, a 10ª parte é de Deus. Ele falou, mas como, rapaz? Eu nem vou na igreja para entregar dízimo. Ele virou meu amigo, pastor Zé Roberto. Acabou que nós fechamos em 135 mil. Daí eu falei, eu não tenho dinheiro para te pagar. Daí ele falou, mas como é que você vai fazer? Eu dei 10 mil de entrada, daí fizemos festa, churrasco, demos 20 mil depois de 30 dias e 30 parcelas de 3.500. A gente fez um churrasco numa chácara, lembra? Para levantar dinheiro. Uma das coisas muito lindas que a igreja sempre, né? Vocês, igreja, sempre foram muito parceiros conosco, acreditaram no nosso sonho, acreditaram no nosso chamado. Essa é a nossa gratidão pela igreja, pelas ovelhas que estão com a gente desde o início, né, nas nossas festas pequenas, nos nossos bazares, vão ver as fotos dos bazares. Nós tivemos chá de mulheres aqui, o Ministério Infantil aqui, muitas coisas aconteceram, batismo. Aqui o Nelson, a Milena vieram para cá, foi bem aqui. Quando o Nelson e a Milena contam, quando eles vieram o primeiro culto aqui, estava meio frio, estava cheia a igreja, eles ficaram para fora, ficaram aqui fora, assistindo o culto lá de fora. Mas daí a fala dele, eu gostei daquele pastorzinho lá, no caso eu. E daí o Nelson está com a gente até hoje, é um dos nossos líderes aqui. Uma bênção. Batizamos a esposa dele, a Milena, casamos eles. Fizemos vários casamentos aqui, nós fizemos os casamentos, a decoração, fizemos vários chá de bebê aqui também. Algumas pessoas que hoje são casadas e que a gente fez o chá de bebê aqui, né? Foi muito lindo tudo que Deus fez neste lugar. Muito lindo, muito lindo. Aqui no Auer, né, Rua Anne Frank, nós começamos também, nós viemos para cá porque lá na David Taos o prédio ficou pequeno, não cabia gente. Daí nós locamos aqui, a fachada era azul, aqui era a antiga sede da igreja Visão Missionária. Eles tinham mudado para o Carmo e acabou que nós locamos aqui. Só que tivemos um problema aqui, ficamos 3 anos aqui buscando documentos e nós não conseguimos alvará porque tinha muita coisa meio irregular, enfim.
É interessante que aqui quando fazia o louvor tremia o prédio, a galera ficava com medo, porque balançava mesmo. Mas enfim, aqui foi um tempo bem bom também, Pastor Ives começou a vir aqui, aqui nós ganhamos o Daniel Rox com a família deles que morava aqui atrás, então algumas pessoas chegaram aqui, né? Foi um tempo de muito trabalho. Quando nós locamos, ela estava totalmente destruída. Então os irmãos nos ajudaram muito, a gente transformou essa igreja, transformou porque ela era horrível, a gente trabalhou bastante. Aqui a nossa querida Ariadne começou a trabalhar de secretária. Ela virou secretária da igreja. Ficava sozinha aqui no prédio, não era como hoje. Nossa gratidão a Rose Bufalari, que vinha toda semana. Quinta-feira era dia da limpeza. A gente vinha limpar, meu Deus, dava um limpar trabalho. muito os banheiros, as cadeiras. Muitas pessoas nos ajudaram aqui. Foi um tempo de muito crescimento, muitas coisas bem Nós só maravilhosas. saímos daqui porque realmente nós não tínhamos alvará, a prefeitura não deu alvará, então daqui nós precisamos sair. E aqui foi um tempo bem decisivo, porque nós saímos daqui e não tinha para onde ir. Lá no nosso templo, lá que era nosso, tínhamos comprado lá, ficou a congregação, que nós tínhamos uma congregação que veio lá da Rua Londrina e estava ali. E daí nós então fomos para o Shopping Sports. Estamos aqui no salão do Shopping Sports, e aqui nós ficamos por 3 a 4 anos. Nós saímos do Hour, por aquelas questões lá de documento e tal, que a gente não conseguiu. E daí nós fomos com o Dr. Sérgio, e nós então locamos aqui aos domingos. A gente chegava domingo aqui, a galera chegava, tinha que desmontar a mesa, que tinha tido festa, a gente arrumava as cadeiras, tal, montava som, palco, tudo, e fazia o culto. Então era todo domingo, a gente ficou aqui quase 4 anos, e o pessoal foi pegando as manhãs. No começo a gente levava umas 2 horas para montar, no final a galera estava competindo, estava fazendo menos de 40 minutos. Então foi um tempo bem especial. Nós locamos o salão do lado ali para o Ministério Infantil. Aqui nós tivemos, acho que o nosso segundo chá rosa, foi muito lindo. Tivemos a comemoração do Ano Novo aqui também, né? Foi bem maravilhoso. E aqui as pessoas começaram a chegar, as pessoas começaram a entregar a vida para Jesus, e foi um tempo de muito crescimento aqui. É legal. Eu amava este lugar. Os maridos toda semana traziam a mulher para o shopping. Era muito legal. Nós tínhamos uma parceria com o estacionamento, então a gente dava um cartãozinho, então eles iam para o culto, no final do culto eles pegavam o cartãozinho, daí era franqueado o estacionamento para quem frequentava. Olhando as fotos aqui, a gente começa a ver, né? Cada foto tem um pouco da história, né? Desde do início, né? A consagração, quando o pastor Alberto nos consagrou, dia 28/11/97. Era lá na Isaac Ferreira da Cruz. A apresentação de bebê lá na Rua Quitandinho, 212. Nossos primeiros cultos lá em casa. Ah, é verdade. Esse era um culto de missões. Estávamos fazendo pelo projeto na China. Galeia. Quando que era isso? 94. As nossas crianças sempre com a gente, a Aba Kids. No shopping, com as crianças. Nosso coração é muito grato a Deus pela nossa filha Lindsay. Ela tinha 3 anos de idade quando nós iniciamos como igreja, e ela sempre esteve conosco, né? Ela cantava, tocava em velório, tocava em chá de bebê, tocava em casamento. Ela dizia que a igreja era como se fosse a irmã dela, porque ela tinha 3 anos quando começou a igreja. Eu tocava violão na igreja, daí eu ensinei ela um pouquinho, daí depois o Tinho ensinou, o pastor Joel ensinou, deu aula para ela. Daí ela virou nossa oficial, ela que tocava nos velórios, casamento, aniversário e tal, e nos cultos. Ela sempre esteve conosco em todos os cultos, em todas as festas, e nosso coração é muito grato pela vida da Lindsay, né? Está conosco. E depois de 18 anos veio a Louise, a nossa filha preciosa, nossa princesa, que ele estava nos dando a Louise para um novo tempo, e a gente percebeu sim, um tempo de alegria. A Louise trouxe muita alegria para nós. E aqui começou a chegar vários pastores, né? É verdade. Nossa gratidão ao Kleber, que era um jovem, né? Era um adolescente. Era um adolescente que chegou aqui, um menino muito alegre, muito disposto a servir ao Senhor. Sapeca. E nos ajudou muito.
E depois se tornou pastor da Igreja Aba, né? Muito tempo depois chegou a Luana. O Henrique, que chegou também, né? Meninão também, adolescente. Né? E daí foi, e hoje é meu genro, pastor Henrique. Também, né, o pastor Gisele e o Jefferson, que se tornaram pastores da Igreja Aba. Depois o pastor Iverson, né, que chegou também. Chegou, né, se aproximou e ficou conosco, tem sido fiel a nós. O pastor Luciano tinha uma padaria, eu ia lá na padaria do Luciano comprar pão e ficava conversando com ele, conversando. E era um sonho que ele viesse para a igreja, porque ele sempre foi muito trabalhador assim na obra. E daí o Luciano também acabou vindo para cá e se tornou, um dos nossos pastores. O pastor Luiz Knapp, que foi o último a chegar, né? Luiz Knapp. O pastor Luiz Knapp foi padrinho de casamento nosso. E nós somos padrinho de casamento dele, então a gente se conhecia de longa data. E daí ele acabou chegando aqui na igreja, nós encontramos ele lá em Contenda e trouxemos ele para cá e hoje ele é um dos nossos pastores aqui da Rede Azul. Somos gratos a Deus por esses pastores, né, que têm estado conosco, né, e nos ajudando, né. Eu sou grata a Deus porque eles têm confiado em nós, confiado no nosso sonho, no nosso chamado. Tem estado aqui por tanto tempo, né? Cada um deles, né? Não esquecemos de nenhum? Sim, desde o início o pastor Tony, ele estava na África, porque o Tony era nosso amigo desde o início da igreja. E o Tony estava em Gâmbia, ficou anos em Gâmbia, mas sempre que ele vinha de férias, ele vinha para a igreja, trabalhava na igreja e tal. Então o pastor Tony agora voltou para cá, está morando aqui agora, então o Tony também é um dos nossos pastores, né? O pastor João Quixaba foi consagrado também aqui. Hoje ele é o pastor da nossa igreja da Aba de Madrid. É muito lindo a história, porque nós éramos um casal de jovens, né, 23 anos, e quando o Senhor nos chamou, né? E a gente já conhecia ali o Tony, a Leia, e foi muito lindo, eu não posso esquecer dessa memória, assim, né? O Senhor nos chamou para pastorear e chamou a Leia como missionária, o Tony como missionário. E o Tony cumpriu o chamado dele como missionário, né? E nós cumprimos nosso chamado como pastores, né? Então, e hoje ele está aqui, né, com a gente, né? O Tony, é uma alegria ter ele conosco, né? Tony, nós Rita. Agradecemos ao Senhor por cada líder de GC, né? Você que é um líder de GC. O Enéas foi na casa do Enéas. O primeiro GC nosso foi na casa do Enéas. Então, Enéas e a Deb estiveram com a gente desde o início, aí foram embora. Foram para a Espanha, serviram nossa igreja na Espanha, depois foram para o Paraguai e agora está aí o Enéas e a Deb. Nossa gratidão a você, líder de GC, a você, supervisor, né? Você que tem realmente se doado na Igreja Aba, né? Você faz parte dessa história, você vale ouro para nós. Cada um de vocês valem ouro. E o Senhor sempre nos dizia, desde que nós chegamos aqui, que Ele tinha algo para nós daquele outro lado e eu não acreditava. E Ele dizia que Deus tinha... estacionamento da frente, sim, né? E dizia que tinha algo grande para nós. Né? A gente, quando o Senhor fala que tem algo grande, a gente imagina que é algo grande, né? Aquilo que Deus tinha para nós como igreja, né? Então nós somos muito gratos a Deus pelo chamado, por Ele realmente ter confiado em nós. É um ministério, ovelhas, e assim nós estamos crescendo, sempre trabalhando, sempre com pessoas de confiança do nosso lado, pastores que foram se chegando, pessoas, né, que realmente seguraram as nossas mãos e nos ajudaram nessa caminhada de 30 anos. Se chegamos até aqui, não foi sozinho. O pastor Carlito Paes, ele fala o seguinte: ninguém constrói algo grande sozinho. Deus tem nos falado de coisas grandes. Então você é a parte primordial desse avanço que Deus tem, daquilo que Deus tem para nós. Então é muito bom celebrar esses 30 anos junto com você. A igreja cresceu, hoje nós começamos em umas 15 pessoas, hoje nós somos mais de 1000. Mais de 1000. E Deus tem mais. E isso é só o começo. E como Jesus passou